Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Transformadamente. Hoje nós iremos bater um papo aqui muito interessante. Vai ser um papo entre nós, eu juntamente aqui com o meu amigo pastor Isaac Ferreira. É isso aí, Elon Lopes, aí meu amigo, meu irmão, você que está aí conectado com a gente, mais um episódio novo e quentíssimo, Elon. Episódio maravilhoso hoje. Nós vamos bater um papo aqui, conversar. Você que está no seu carro, está em casa, tá com a família reunida, junta todo mundo aí, é um assunto legal, vale a pena você ouvir esse podcast, é um episódio imperdível. Vamos embora. Vamos embora, é isso. Hoje nós decidimos, trazer esse bate-papo aqui com as pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente que também vai poder aqui entender alguns assuntos que a gente vai abordar. E o assunto de hoje, o tema de hoje, vai dividir algumas opiniões. Com certeza, com certeza. E essa é a nossa proposta, né? Transformadamente. É trazer assuntos que possam, de alguma forma, trazer a reflexão das pessoas, que elas possam avaliar o que nós estamos falando, não é? Isso aí, perfeito. Mas antes de começarmos a etapa das perguntas, tem algumas questões que a gente precisa expor para vocês. Pessoal, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Vocês acreditam no amor de Deus? Então, pelo amor de Deus, é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse link aqui, o link aqui do episódio aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixa eu explicar melhor, Quando você se inscreve no canal, você está entendendo que o nosso conteúdo é relevante. Quando você deixa o like, o YouTube começa a recomendar o nosso episódio aqui para mais pessoas. E quando você comenta, obviamente também vai gerar essa conexão. A gente quer saber sobre o que vocês estão achando aqui do nosso episódio. Olha, Elon, é importante para você que está nos assistindo aqui, além do comentário, da curtida, é óbvio, nós precisamos que você faça isso. Inclusive, eu já falei em outras gravações, você pode criticar também, você pode dar a sua sugestão, você pode indicar alguém que você gostaria de ouvir aqui no podcast. Isso. Nós queremos, é claro, trabalhar para isso mesmo, convidar pessoas que você gosta, queria ouvir, tem interesse de ouvir. E só lembrando que o podcast Transformadamente, o ano que vem, nós vamos ter muitos debates aqui. Muitos. Será incrível, sensacional para você formar a sua opinião a partir de reflexões extremamente relevantes. Esse é o podcast Transformadamente, ajudando você a transformar a sua mente. É isso aí, muito bom. Eu recebi uma pergunta esses dias aqui, é bom a gente debater sobre isso. Me perguntaram assim, o podcast ele tem muito essa veia de trazer só pastores? Não, o pastor Isaac acabou de falar aqui. E é importante isso, Elon. Por que nós fizemos isso, pelo menos nesses primeiros episódios? Nós, obviamente, somos cristãos, temos, evidentemente, uma pegada cristã. É um podcast cristão, com uma pauta cristã. Claro, evidentemente, iremos tratar de muitos outros assuntos aqui no nosso podcast. Mas o viés é cristão. Por que nós trouxemos pastores? Inclusive, interessante, nós trouxemos, nos 3 primeiros episódios, 3 pastores de denominações diferentes. Isso. Iremos trazer muito mais, tá? Muito mais. Isso. Mas por quê? Porque a ideia não é nichar exclusivamente um grupo. Nós queremos trazer o pastor da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Congregacional, do Vale da Bênção, da Advec, da Igreja da Família. Isso. Qual outra igreja que tem aqui na cidade? CCA. Isso, são várias. Pastores, são muitas igrejas, E aí você que está nos assistindo vai dizer assim, poxa vida, eu quero avaliar esse pastor, eu quero avaliar esse conteúdo, eu quero avaliar essa pessoa. Aí não se preocupe, porque os próximos episódios tem cantora, tem missionária, tem empreendedora. Isso. Então, olha, é um podcast que vai fazer você, de fato, transformar a sua mente. Muito bom. Então vamos lá. Bora para a primeira pergunta? Vamos embora. O tema de hoje é usos e costumes. É forte. Esse tema vai dividir opiniões. É forte. Então a gente vai tratar aqui de diversos assuntos, algumas perguntas pontuais. E já aproveitando, teve algumas pessoas que comentaram lá também, algumas pessoas que interagiram lá no nosso Instagram, que tem algumas dúvidas relacionadas às perguntas que iremos fazer aqui. E já vamos responder elas aqui de acordo com as perguntas. Então vamos lá, pastor Isaac. Como o senhor analisa o cenário atual das igrejas evangélicas? Rapaz, é pressão, Brasil, é pressão. Olha, o tema que nós nos propusemos falar hoje aqui é um tema, para mim, muito importante.
eu gosto dessa temática, eu amo tratar desse assunto porque é fundamental fazermos algumas diferenças aqui, apontarmos as diferenças, apontarmos o que há de... o que é usos e costumes, o que é doutrina bíblica, e há uma confusão generalizada. Olha, só para você que está nos assistindo aqui compreender, não é um assunto tão simples para falar, até porque, primeiro, eu não recebi procuração de ninguém, eu não estou falando em nome de ninguém, eu estou fazendo a minha própria análise, isso é importante que digamos aqui. Isso. Eu estou fazendo a minha própria avaliação, eu analiso o cenário, eu faço a minha análise, eu pontuo, eu faço as minhas ponderações e trago aqui para vocês, tá? Eu não recebo, deixar claro isso aqui. Perfeito. É fácil fazer esse tipo de comentário? Obviamente que não. Por quê? Porque, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, são mais de 100 mil placas de igrejas diferentes no Brasil. Mais de 100 mil registradas. Isso, tem Olha, isso, né? As registradas. As estão registradas, tá? Vejam só. É engraçado dizer isso aqui, que enquanto nós estamos aqui produzindo conteúdo para esse podcast, é bem provável que uma igreja está sendo aberta. A facilitação para abrir igreja hoje no Brasil é algo assustador, positivamente falando. Assim, é muito fácil você abrir a sua própria igreja. Aliás, temos leis que protegem as religiões como um todo, né? Somos um Estado laico, importante destacarmos isso aqui, e preciso também antecipar que correu aí algum tempo a informação de que a igreja estaria sofrendo perseguição religiosa aqui no Brasil. Bem, a igreja evangélica, com todo respeito a quem pensa diferente, não enfrenta de maneira alguma uma perseguição religiosa no Brasil. Pelo contrário, a igreja evangélica brasileira tem muito espaço no Brasil. A igreja evangélica hoje tem condições suficientemente, inclusive, se quisesse, de ganhar o mundo inteiro para Cristo. Exatamente. Ocupar os espaços que estão aí, né? Meu Deus do céu. Então, assim, não há. É óbvio que ainda há um preconceito em relação aos cristãos, em relação a algumas igrejas, isso é um fato, isso é real. Mas não há perseguição religiosa efetiva no Brasil. Não há uma lei, por exemplo, que proíba de nós nos reunirmos como igreja para fazermos cultos. Não há uma lei que proíba isso. Aliás, estamos falando aqui agora, nesse momento, onde teve uma decisão recente de uma possível proibição de um ajuntamento para a realização de uma vigília. Sim. Bem, tem que se analisar profundamente os fatos ali. Não há proibição no Brasil, não há proibição expressa de cultos. Eu posso cultuar, você pode cultuar. Aliás, estamos falando aqui, inclusive isso aqui é a liberdade que temos, inclusive liberdade religiosa, para dizermos que somos livres e servimos a Deus. Mas, para falar sobre usos e costumes, eu vou falar um pouquinho da Assembleia de Deus. Você que é da Assembleia de Deus, atente para o que eu vou falar. Manda para o seu amigo assembleiano. O assembleiano de valor. Epa, vai olha poder aí. ver isso aqui que eu estou falando, né? Existem vários canais aí de comunicação das igrejas pentecostais no Brasil. Aliás, somos uma denominação gigantesca. Eu nasci num lar cristão, eu nasci dentro de um contexto religioso, Elon. Sim. Desde quando eu nasci, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, por bondade, graça e misericórdia. Eu também sou assembleiano, tá? Você é assembleiano também? Eu não queria revelar a minha idade não, rapaz, mas eu acho que eu tenho a mesma idade que o pastor Eu Isaac. não acredito, não, cara. Enfim, pula essa parte aí, vamos lá. Ele nasceu em 1900 e não digo. É melhor isso. Pula essa etapa. Você é jovem ainda. Então, o que acontece? Eu nasci num contexto, gente, só pra você ter uma ideia, em São Paulo, eu sou, com muito orgulho eu digo isso aqui, sou carapicuibano, não nego as minhas raízes, sou de Carapicuíba, uma cidade lá da Grande São Paulo. E quando eu nasci, em 1900 e não digo, Sim. 84, nasci em 84, eu sou de 84, aliás, tem um livro do George Orwell que eu recomendo, que tem esse tema, 1984. Sim. Eu nasci, meu pai já era evangélico, minha mãe também já era evangélica, então eu nasci num contexto religioso muito diferente do que estamos vivendo hoje. Muito diferente. A Assembleia de Deus tinha uma tonalidade, a Assembleia de Deus ela tinha uma forma litúrgica bem diferente do que estamos vendo hoje.
Eu nasci no contexto, só para você ter uma ideia, você que está me assistindo, você que é jovem, se converteu recentemente, eu sou de uma época que para um assembleano era pecado ter televisão. Eu sou Era dessa pecado. época também. Você é dessa época Sou também? dessa época. Então somos contemporâneos. Eu sou de uma época em que a Assembleia de Deus proibia expressamente as pessoas de irem à praia. Isso. Proibido de ir à praia. É tanto que, até os meus 12 anos, eu nunca tinha ido à praia. Nunca. A primeira vez que eu vim na praia foi aqui, em Pernambuco já. Nós nos mudamos para cá em 97. Em 1997, estava eu em plena segunda-feira com a minha família, meu pai e minha mãe. Era uma segunda-feira. Eu me lembro nitidamente desse dia, marcou a minha vida esse dia, que era proibido ir à praia lá em São Paulo, quando eu era adolescente. E aí eu perguntava para os meus pais por que nós não íamos à praia, e eles diziam lá, olha, é pecado. É pecado, é pecado, é pecado, e não pode ter televisão porque é pecado, e não pode ir à praia porque é pecado, e não pode se envolver com política porque é pecado. Isso. E a gente cresceu nesse ambiente. Quando eu vim para Pernambuco, a primeira vez que fomos à praia, eu olhei para a imensidão do mar. Eu disse, não é possível. Como que isso é pecado, né? Não é possível que isso seja pecado, cara. Não é possível. Eu disse, isso aqui é pecado? Não, isso não pode ser obra do Satanás, não pode ser, de maneira alguma. E começamos a descobrir muitas coisas que os nossos pais na fé ditavam como sendo algo sagrado, nada mais, nada menos era do que alguns costumes pessoais que foram colocados como se fossem doutrinas bíblicas. Isso. E esse é um grande problema. Então, não se podia fazer uma série de coisas. A irmã não podia usar calça comprida. Olha, e o que eu vou falar aqui agora, presta atenção, isso aqui vai ser um corte maravilhoso, Elon. Maravilha, então solta Olha só, aí. presta atenção. Você que é da Assembleia de Deus, seja em Pernambuco, seja em qualquer parte do Brasil, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, chegue para o seu pastor e pergunte assim, meu pastor, o senhor teria um tempinho para mim? Veja só, pastor, pergunte a ele, o senhor ama as Escrituras? Eu sei qual é a resposta dele, será assim, sim, eu amo a Bíblia. Pastor, o senhor lê com frequência a Bíblia Sagrada? Eu já sei a resposta dele, ele dirá, sim, eu leio a Bíblia Sagrada. Aí você, com muito carinho e respeito, diga assim, pastor, onde está na Bíblia que eu não posso, se for um homem, ter barba? Onde está escrito na Bíblia? Pergunte a ele, pastor, me mostre nas Escrituras, onde está nas Escrituras que, se você for uma mulher, não posso usar calça? Onde é que está na Bíblia? Pergunte a ele, onde está na Bíblia que a mulher não pode usar brinco ou pintar o cabelo? Pergunte a ele. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Me mostre na Bíblia. E aí você espere a resposta do seu pastor. Porque se ele quer, de fato, ensinar a Bíblia Sagrada, ele precisará lhe dar essa resposta. Exatamente. Precisará. Então, a pergunta que não quer calar, é pecado ir à praia, Elon? Não, não é pecado ir à praia. Agora, você precisa saber qual dia, qual horário e qual forma, que maneira você vai à praia. Exatamente. Você está entendendo? Então, tudo é uma linha tênue, mas muito importante, um equilíbrio aqui. Aliás, eu quero mandar um abraço para o pessoal da mentoria. Cristianismo Equilibrado é o último livro que estamos trabalhando, do John Stott. E é preciso esse equilíbrio. Poxa, é pecado ir à praia? Não, não é pecado. Mas espera lá. Eu sou cristão, ou sou cristã, se você for mulher, obviamente. E aí, como é que eu vou para a praia? De todo jeito? Não. Porque a mulher cristã se posiciona na praia de forma diferente da mulher que não é cristã. Porque o homem cristão se posiciona na praia, quando vai à praia, de forma também diferente. Não é? Então, não é pecado ir à praia. Mas é necessário, evidentemente, nós temos um contexto bem avaliado. Outra questão, é pecado ter barba? Bem, de acordo com as Escrituras, não é pecado ter barba. Nunca foi pecado ter barba. Ufa, então eu tô livre disso. Tá né? livre, cara, tá livre. Você tá livre, né? Porque há muitas pessoas que querem usar a barba, mas não podem, porque em muitos lugares ainda existe a resistência de que não é bíblico ter barba. Ora, se você for analisar textos por textos,
tá? Você vai ter muito mais textos defendendo o uso da barba do que contra a barba. Então, qual é o nosso posicionamento aqui hoje? Só, gente, não queremos criar atrito com ninguém. Se você frequenta uma igreja que o pastor diz que é pecado ter barba, que o pastor diz que é pecado a mulher usar calça, que o pastor diz que é pecado usar brinco, que o pastor diz que é pecado a mulher pintar o cabelo, que o pastor manda na sua vida em detalhes que a Bíblia não nos dá essa autorização, é preciso você avaliar se você está bem. Porque é importante isso. É o indivíduo... Não, pastor, eu estou lá na Assembleia de Deus e lá proíbe tudo isso e eu me sinto muito bem lá. Ok, permaneça onde você está legal, está bem. Agora, é complicado quando você tem no seu coração o desejo de cortar o cabelo, mas não pode porque a igreja proíbe, mas Deus não proíbe. Você quer ter barba, mas você não tem barba porque a igreja proíbe, mas Deus não proíbe. E o que deve pesar mais na sua vida? As proibições que os homens estabelecem ou a liberdade que Deus lhe deu? É isso que é importante. Aliás, é importante destacarmos aqui que uma ocasião muito similar a essa se deu com a igreja da Galácia. O apóstolo Paulo escreve uma carta poderosa aos Gálatas e ele diz assim: poxa, meus irmãos, vocês estavam indo tão bem, vocês foram alcançados pelo poder do Evangelho, foram transformados pelo poder do Evangelho, receberam a liberdade em Cristo, foram libertos, não são mais escravos de forma alguma, e do nada agora vocês querem voltar a ser escravos de tradições? Olha que coisa forte. Muito forte. Sim. Nada pode prendê-los mais. Vocês são livres em Cristo. E não é uma cirurgia, e ele cita a circuncisão, é que determina a sua salvação. Porque alguns teólogos, mestres, estavam ensinando a importância da circuncisão de uma tradição. A tradição não pode, de maneira alguma, em hipótese alguma, invalidar a determinação que o próprio Deus já deixou para nós. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Não é o que a igreja determina que vale e que tem a última palavra. É importante destacarmos isso aqui. Na minha avaliação, Elon, existe uma escala. Se a sua igreja tem um regimento interno, que bom que tem. Ah, mas a minha igreja ela tem um código de ética lá que a gente determinou algumas questões lá para funcionar melhor. Tudo bem. Agora, é importante destacarmos e não confundamos usos e costumes de uma igreja com doutrina bíblica. Isso aí. Infelizmente, é uma confusão generalizada hoje no nosso país. Há muita confusão. Eu tenho um artigo que é chamado A Nebulosidade Doutrinária na Igreja Evangélica Brasileira. Hoje, como eu acabei de citar, são mais de 109 mil igrejas no Brasil e as igrejas que mais crescem, esse é outro dado importante aqui, são igrejas pentecostais e neopentecostais. Isso é um dado importante aqui, tá? As igrejas churches estão crescendo muito também. As igrejas de parede preta, que pontuamos aqui em outro episódio, também têm alcançado um espaço gigantesco, mas é preciso fazer essa avaliação, separar usos e costumes de doutrina bíblica. Então, se você for analisar, honesta e sinceramente, há muita coisa que as pessoas têm como sendo bíblico, mas não é bíblico. Isso aí. Não é bíblico. Quer uma questão polêmica agora? Eu vou trazer isso aqui agora, porque é fundamental trazermos, Elon. Se você viu um vídeo de um pastor dizendo que quando sai... Você já viu esse vídeo, não? Eu vou falar, porque eu tenho que falar. Solta o verbo aí, meu amigo. Eu vou falar. Só, então, quando sai daqui, vai para a igreja pior. Mas peraí, quem é que avalia? Quem é que pode atestar o que é uma igreja boa e uma igreja ruim? Quem é que atesta? Lembremos-nos da carta do próprio Cristo a João no Apocalipse, e ele diz, olha, vocês têm nome que estão vivos, mas para mim vocês estão mortas. Você está totalmente morta, né? Então, há uma avaliação humana que deve ser feita, e é possível ser feita, até porque nós temos essa capacidade de fazermos avaliação, mas a avaliação que de fato conta não é a que eu avalio, não é a minha análise, não é o que eu penso sobre a igreja A e a igreja B. O que vale de fato é o que Deus pensa sobre essa igreja. Porque em muitas ocasiões, a igreja que eu julgo ser a melhor igreja do Brasil e do mundo, aos meus olhos, pode ser a pior igreja aos olhos de Deus. Exatamente. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre defendo a ideia de que alguém que está congregando em uma igreja,
que está frequentando a igreja, precisa compreender a importância dessa igreja em sua própria vida e jamais deva ser escrava de sistemas humanos. Não pode ser. Então o assunto de hoje, Elon, é gostoso, é maravilhoso falar para deixar as pessoas livres. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, olha, eu conheço amigos que estavam em determinadas igrejas que não podiam jogar bola com o filho. Elon, não podia jogar bola com o filho. Foram disciplinados, estavam em um momento familiar jogando bola com o filho. Pelo amor de Deus. Cristo morreu na cruz e não foi para nos deixar amarrados a sistemas humanos, puramente humanos. E, infelizmente, eu preciso dizer isso aqui. Infelizmente, há muitas convenções, há muitas igrejas que a única coisa que essas convenções, que essas igrejas, que essas denominações pensam é em lucrar. Essa que é uma triste realidade do nosso país. Aliás, outro corte maravilhoso aqui para você entender. Eu ouvi, usos e costumes, como é que está funcionando a igreja no Brasil hoje. Sim. Eu vi um camarada dizendo assim, o 13º chegou, e aí mande o seu, tem que dar dobrado o seu dízimo. Escuta isso aqui. Você que frequenta uma igreja evangélica e o pastor está o tempo todo querendo saber do seu dinheiro, grave isso aqui. Eu sou pastor de igreja e a minha igreja me conhece, sabe muito bem o que eu estou falando. 13º chegou, meu irmão, o assalariado, o CLT, já vive uma vida apertada, difícil. Sabe o que eu digo da minha igreja? Meu irmão, se Deus te abençoou e você é CLT e vai ter o seu 13º chegando, pague as suas contas, pague quem você deve, não envergonhe o nome do Senhor. Outra coisa, faça uma programação, viaje com a sua família, não se preocupe, pegue esse 13º, melhor, compre um móvel para sua casa que está faltando, não se preocupe não, que a obra é de Deus, quem cuida é Deus. Aí fica essa coisa ridícula de pastores apelando, manipulando pessoas, dizendo que as pessoas são obrigadas a dar o dízimo. E tem outro podcast só sobre isso. Muito bom. Para explicar para vocês isso aqui, uma verdade real. Nós estamos ensinando a verdade para vocês. Então há uma confusão na igreja. Então eu quero que o podcast Transformadamente, de fato, contribua para sua mente se expandir, sua mente abrir e dizer assim, poxa vida, há cristãos sérios, há pastores sérios que não manipulam, que não enganam, que não usam de má fé aqui no nosso país. Eu sempre falo isso. Há pastores e pastores, como em todo lugar. Há quem seja um lado bom e um lado ruim. Então nós precisamos avaliar isso aqui. E eu estou muito feliz, Elon, porque é um tema importante a ser tratado. Muito. Vamos lá. É pecado ter barba? Deixa claro para as pessoas. Não é pecado. Mas se a sua igreja lá foi adotado uma medida para não usar e você faz parte dessa igreja e você se sente em paz em não ter barba, amém, glória a Deus por isso. Você está entendendo? Uhum. É pecado ter tatuagem? Tá na Bíblia, tá escrito. Onde é que tá pecado ter tatuagem? Ninguém vai para o inferno, escute isso aqui. Ninguém vai para o inferno porque fez uma tatuagem e simplesmente porque fez uma tatuagem. Vai para o inferno por outras questões. Isso. Já imaginou a cena, Elon? Já imaginou a cena? No grande dia, o anjo lá na porta do céu, dizendo, deixa eu ver seu corpo, tatuagem, hein? Não vai subir. Não, mas a tatuagem está o nome de Jesus aqui. Não interessa. Tatuagem não pode porque Deuteronômio, porque Levítico. Calma, gente. É necessário seriedade interpretativa. É necessário conhecer as escrituras de forma responsável. Eu não tenho tatuagem, tá certo? Vou ficar claro isso aqui. Não tenho tatuagem. Eu nunca marquei meu corpo. Não condeno quem fez isso. E eu sempre avalio isso. Olha, gente, se quer fazer tatuagem, tome cuidado. Pense com carinho. É uma decisão importante. Eu conheço muitas pessoas que se arrependeram das tatuagens que fizeram. Então, tudo na vida cristã tem que ter equilíbrio, gente. Equilíbrio, sensatez. Eu converso com jovens. Eu conversei com um rapaz uma vez que se arrependeu amargamente de ter feito uma tatuagem querendo provocar os pais. Olha só, isso é pecado. Que acontece muito isso. Acontece muito isso, né? Então, a ideia da vibe, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não. O cristão é diferente. Tá certo? É diferente. A questão da bebida alcoólica, eu sempre falo também. O cristão pode beber vinho, Elon? Essa pergunta é boa aí. É muito importante falarmos sobre isso de forma clara para as pessoas entenderem. A Bíblia não condena das pessoas beberem vinho, pelo amor de Deus. Não, a Bíblia condena se embriagar. A embriaguez.
Você se embriagar é condenável. Outro ponto importante, eu não bebo, tá? Na minha casa, eu tenho 3 filhos, não entra bebida alcoólica. Que fique claro isso aqui. Só que eu tenho responsabilidade para explicar o texto sagrado, mostrar à luz das escrituras que não é interessante. Não é interessante. Existe uma teologia aí que defende exageradamente o uso da bebida alcoólica. Eu sou o cara que eu sou um defensor das escrituras com equilíbrio. O apóstolo Paulo, quando cita o uso de vinho a Timóteo, era uma época em que nós não tínhamos avanço tecnológico e da ciência ainda. Por exemplo, quando ele cita e diz, olha, tome um pouco de vinho para que as suas feridas estomacais sejam tratadas, é porque naquela época não havia ainda omeprazol. Não havia remédio, não havia sorrisal, né? Então, obviamente, as coisas foram evoluindo, temos remédio hoje que pode resolver problemas de saúde, não é? Não tem problema não tem nenhum tipo de problema. Outra questão que o apóstolo Paulo também escreve a Timóteo, diz, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, eles não se embriaguem, mas enchei-vos o espírito. E aqui é importante destacarmos, Elon, com muita responsabilidade, 2 ordens expressas nesse texto. São 2 ordens expressas. A primeira ordem é uma ordem negativa. Não vos embriagueis com vinho. Veja, Paulo está dizendo, afirmando, dando conselho, não se embriague com o vinho. É uma ordem. Essa ordem, talvez, seja a mais fácil das pessoas receberem rapidamente. Ok, tudo bem, não é para beber. Ok, não vou me embriagar. Legal. Só que tem uma outra ordem. Eu falo da Assembleia de Deus, que há uma tendência na Assembleia de Deus, alguns irmãos querem ouvir isso de mim, vão ouvir agora. Na Assembleia de Deus, o uso de bebida alcoólica é bem reduzido se comparado com outras igrejas e com outras tradições e vertentes denominacionais. A Assembleia de Deus tem um regime um pouco mais rígido em relação a isso, esse é um fato. As pessoas não bebem, ok? Porque a ordem é não vos embriagar. Mas há uma ordem também, e essa não é, no caso negativo, é uma ordem positiva. O próprio texto diz, não vos embriagueis com vinho, na sequência diz, enchei-vos do Espírito. Então há 2 ordens, não fazer e ser cheio. Então algumas pessoas, Elon, conseguem não se embriagar, mas tem muita dificuldade de se encher do Espírito. Meu Deus, dá um corte. Olha para a câmera aí, pastor, fala isso. Isso aí, é muito forte isso. Está na Bíblia, a Bíblia diz isso, não sou eu. A Bíblia está falando isso. É um tratamento da Escritura. O apóstolo Paulo diz isso. Olha, não vos embriagueis com vinho. As pessoas compreenderam. Ok, não vou me embriagar. Mas a outra parte do versículo diz, enchei-vos do Espírito. E um recadinho para você que está me assistindo aqui. Escute, tudo bem, você não bebe, mas a pergunta que não quer calar, você está cheio do Espírito? Você está obedecendo a ordem de Paulo? Se você está obedecendo a primeira ordem, que é não se embriagar, parabéns para você. Que bom, está obedecendo parcialmente. E eu preciso dizer, Elon, que obediência parcial pode também ser considerada rebeldia. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então é isso aí. Excelente, ó. Calma, respira, tá? Tá só começando. Tá só começando. Ah, o pastor Isaac tá bravo? Não. Isso aqui é uma instrução que ele está passando para você, muito importante. Mas antes, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui o que você tem achado até agora. Isso. Tá só começando. Ah, e lembrando também, né? Você que quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast, vai aparecer aqui um QR Code, onde você pode escanear, falar conosco aqui, ou nosso contato aqui embaixo também, para você tirar mais dúvidas a respeito de como ser um patrocinador do nosso podcast, tá? Não esquece, deixa o teu comentário aqui, porque nós iremos responder sobre o que você está achando, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, justamente sobre o que estamos tratando aqui, tá? Deixa eu pontuar aqui o que o pastor Isaac falou a respeito de barba, né? Eu fui um cara que eu fui muito crucificado quando comecei a usar barba. Inclusive, gente, eu sou assembleano, tá? Quando eu migrei para um outro ministério que também tem a ligação com a Assembleia de Deus, eu fui muito criticado pela barba, né? E ainda hoje, tem alguns, né, do ministério anterior, que eu não vou dizer nomes, mas alguns aí já vão saber já. Falavam assim para mim quando me encontravam, e aí, irmão, quando é que você vai voltar para Jesus? Isso. Aí teve um que eu falei assim, irmão, nunca deixei Jesus. Sempre, praticamente fui criado dentro, né, da igreja. Então, assim, como você vê a crença, né, das pessoas com base numa estética? Ah, porque ele agora está usando barba, ele não faz parte mais do nosso ministério, não está mais incluído no reino de Deus.
Então é impressionante como as pessoas têm essa crença, né, com relação a usos e costumes. Mas vamos seguindo? Vamos embora. Né? Ó, outro assunto muito importante, na verdade isso aqui é um alerta para você, gente, que a gente vai falar sobre o profeta do Pix, Esse é forte. as campanhas mirabolantes que tem por aí, profecias e sobre essa questão de você ir ao monte ou não. Porque tem muita gente que tem esses, vamos dizer assim, essas opiniões, muitos consigo, de achar que tudo isso aqui que a gente vai falar, que isso aqui é besteira. Mas não é. A gente vai trazer muita coisa aqui de alerta para vocês. Vamos lá. Cita o primeiro tema aí que você falou. O profeta do Pix? Opa! Vamos lá. Um alerta. O nosso podcast Transformadamente tem esse objetivo, glorificar a Deus e trazer alerta para você também. No nosso Brasil, né, e nós temos hoje, as redes sociais estão aí, certamente é possível que você esteja assistindo no seu aparelho telefônico, né? Curte aí, bom. Curte aí, comenta. Né? Não é pecado não, tá? Não, pode de jeito nenhum. Veja só, existem lives que estão sendo feitas agora nas redes sociais e há muitos homens e mulheres, olha que termo terrível, profeta do Pix. E há pessoas que dizem assim, ó, você que está me assistindo, eu tenho uma revelação a fazer. Ixi. Mas só posso revelar se você fizer um Pix aqui, aí coloca o Pix fixado lá, para você fazer um Pix. E aí começa 1.000 pessoas, eu já vi de madrugada, até porque eu não faço crítica sem, de fato, estudar o assunto. Não vou fazer uma sem conhecer. Então, eu me aventurei pelas madrugadas da vida assistindo lives, né, para poder, de fato, fazer uma avaliação responsável. E eu vi 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Teve um coach aí que conseguiu reunir 40.000 pessoas em uma live. Pois é. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é? Então, como nós cristãos, temos que lidar com essa febre de lives e lives na pandemia. Teve muito isso também. Foi, inclusive, o período que mais aflorou isso, né? Que mais aflorou essa ideia de lives, né? Não é toda live cristã que é ruim. Não é toda live de igreja que é nociva. Não é. Então, o que eu preciso? Discernimento espiritual para compreender quem está fazendo essa live. Qual a finalidade da live? Quer que eu seja sincero? Eu vou falar aqui, Elon. Fala. Vou falar. Não guarda segredo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não fica toda semana, toda noite, fazendo live pedindo dinheiro. E ponto final. É isso aí, eu também concordo. E ponto final. E o pior disso fala assuntos, né, ou profecias, entre aspas, revelações, né, baseado no que você já sabe. Ô, irmão, veja só. O óbvio, né? Mas o óbvio. Mas sabe qual que é o problema? Existe um emburrecimento, infelizmente, coletivo. Existe um analfabetismo terrível. Eu sempre falo isso, infelizmente eu falo isso, né? Existe o que eu chamo de diarreia mental. Boa, isso aí. Meu Deus, existe uma esquizofrenia intelectual que tomou conta dos arraiais evangélicos, em sua grande esmagadora maioria, que os impedem de pensar. É uma carência muito grande. Eu já falei isso aqui, o pastor Thomas citou também, eu falo muito sobre John Stott, que tem um livro chamado Crer é Também Pensar. Como é que as pessoas, me digam como é que pode alguém ficar emocionado com a palavra, por exemplo, Deus vai te dar a vitória. Ô irmão, em primeiro lugar, é importante que nós façamos essa avaliação. Deus não é obrigado a nada, para começo de conversa. Tá? Falamos aqui a semana retrasada, eu acho que foi no outro podcast, acho que foi as campanhas que são feitas hoje no Brasil, um alerta para você. Se a sua igreja só vive de campanha, e detalhe, Elon, eu não vou dizer o nome da igreja, eu fui a São Paulo e eu fui fazer um estudo lá em loco, então eu fui em praticamente todas as igrejas de São Paulo que você possa imaginar. Sim. E aí eu fui em uma determinada igreja, não vou dizer o nome da igreja com respeito. Não, tem que dizer o nome. Não posso dizer. Aí eu fui nessa igreja e lá eles trabalham muito com a ideia de que você tem que,
participar da campanha. E se você faltar um dia, aí perdeu todo o seu sacrifício. Mas peraí, que Deus é esse? Que eu preciso estar todos os dias, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Isso dá um corte bom, Elon. Presta atenção nisso aqui. Uma igreja que faz campanha em prol da família, para Deus salvar sua família, para você ter uma família abençoada, às vezes não percebe que a própria igreja está interferindo na qualidade da família. Como assim, pastor? Eu vou dizer, uma igreja que está saturada de eventos, isso é um problema, irmãos. Por quê? Na segunda-feira, reunião com os homens da igreja. Aí o homem chega do trabalho, aí não vai para casa porque vai para a igreja. Isso. Aí na terça-feira, reunião com as mulheres. Aí é a mulher que não vai estar em casa, porque aí no caso ela vai estar na igreja. Aí na quarta-feira, reunião com jovens. Aí é o jovem que não vai estar na igreja. Aí na quinta-feira é a reunião com todos. Aí todo mundo tem que estar na igreja. Aí na sexta-feira tem um ensaio de todos os departamentos do planeta. Aí tem um monte de ensaio que tem lá. Aí você perceba, o cara passa o dia inteiro trabalhando, corre, não tem qualidade de vida em casa porque a própria igreja interfere. Exato. Aí depois começa a gerar uma frieza no casamento, uma frieza no relacionamento entre os pais e filhos. Começa a colocar na conta da igreja a responsabilidade de cuidar do seu filho, que não é da igreja a responsabilidade de cuidar do filho, e depois diz assim, pastor, ore por mim que a minha família não tá legal. É claro. E alguns usam o termo, né? Não, buscar primeiro o reino de Deus. Olha, foi bom você citar esse texto aqui. Em primeiro lugar, Deus, é verdade, mas não confundamos. Não podemos confundir reino de Deus com o reino dos homens, inclusive com instituições. Isso. Aliás, é importante que digamos para você que está nos assistindo que não é cristão aquele que frequenta a igreja. Cristão é aquele que segue a Cristo. Exatamente. E tem pessoas que seguem a Cristo e por inúmeras razões não tem hoje uma frequência assídua na igreja, mas é um homem de Deus, mas é uma mulher de Deus. Porque existe, infelizmente, uma classe pastoral que o tempo inteiro quer que as pessoas vivam tendo socado dentro de igreja, 24 horas dentro de igreja, porque é lá que eles usam o poder de manipulação. Essa aqui é a verdade. Então, eu digo para as pessoas da minha igreja, sabe disso. Eu digo, pega um domingo desse aí, meu irmão. São 4 domingos do mês, não é? Pega um domingo desse, vá-se embora aproveitar com a sua família, ande com a sua família, ame a sua esposa, invista no seu casamento, invista nos seus filhos. Eu digo na igreja isso. Não fica o tempo todo focado, igreja. Não, calma, gente. Né? Para você que, mas eu gosto da igreja. Ok, mas tome cuidado. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. Cuidado com esse ativismo ministerial insano. É indispensável você ter qualidade de vida. Então veja só, o profeta do Pix, que está dizendo que tem uma revelação para lhe dar, mas se você tem que pagar, não é homem de Deus, não é mulher de Deus, esqueça isso. Não existe maturidade cristã, não existe crescimento espiritual, você todo dia acompanhando uma pessoa que fala, você tem um minuto? Você tem um minuto? Você tem um minuto? Entenderam a referência? Rapaz, pelo amor de Deus, não existe crescimento genuíno, responsável, autêntico, você ouvindo pessoas com mensagens de afronta, olha, fulano que não viu, vai ver você na bênção. Meu irmão, vamos parar com isso, São gente. frases e efeitos que tem tudo a ver com a neurociência, né, em si. Eles trabalham um sistema de gatilho mental na pessoa para que você acredite naquilo que é o óbvio que você está ouvindo ali. Olha, eu sempre falo isso, Elon, eu sou muito crítico, por isso que esse bate-papo aqui é aberto, a gente está tratando de vários assuntos aleatoriamente aqui falando. Vão ter pessoas que vão dizer assim, esses dois, a expressão do pentecostal, não, esses dois camaradas aí são cru. Não, não é cru, cara. Aliás, se ser cru, não é? Ser gelado, não crer nos mistérios, como alguns dizem, é defender as escrituras, então eu sou uma pedra humana de gelo. Pois é. Se ser gelado, ser cru, defender, olhar para a Bíblia assim, rapaz, a Bíblia não diz isso. Eu vou pelo que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. Então pode me chamar de iceberg. Que, inclusive, pensar sobre isso aqui que nós estamos discutindo, ela acaba gerando esse pensamento. As pessoas podem achar isso aí, que a gente é cru, que a gente é isso, porque a gente está querendo tocar no Espírito Santo, né?
por dividir opiniões, mas não tem nada a ver, gente, com isso. É tanto que eu tô alertando, olha, gente, tome cuidado. Tanto que eu tô dizendo, existem lives sérias, de pessoas sérias, esses conteúdos bons da internet, esses podcasts que são sérios. Nós não estamos avacalhando o negócio, não. Isso. Estamos tratando com muita responsabilidade disso. Mas você tem que vigiar, meu irmão. Agora, por exemplo, final de ano, vai ter profecia. Vai acontecer. Acontece muito isso. Campanha do ano que vem. Aí o ano que vem vai ter uma campanha e vai ser o teu ano, vai ser o ano da vitória, o ano da conquista, o ano da prosperidade. Irmão, veja só, eu não sou contra você liberar palavras de bênção sobre a vida dos outros. Não sou contra. O que eu sou contra é você só dizer isso. Olha, sua vida vai ser só vitória. E não é. A vida cristã é um campo de batalha. Há dificuldades, há lutas, há pressões de todos os lados, há tentações de todos os lados. Há muita coisa acontecendo simultaneamente na nossa vida cristã, nossa caminhada cristã. Então, lamentavelmente, eu vejo uma igreja que quer ouvir aquilo que massageia o seu ego. Isso é um problema, Elon. A vida não é só vitória. Daqui para dezembro, muita coisa boa pode acontecer na sua vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Pode acontecer. Isso é uma grande probabilidade que aconteça alguma coisa boa na sua vida. Pode acontecer. Bem como também pode acontecer coisas que você não queria que acontecesse. Veja, ninguém coloca na agenda, ninguém. Dia 22 de dezembro eu serei assaltado. Já viu alguém colocar isso na agenda? Nunca. Diz assim, rapaz, olha, eu acho que dia 15 meu carro vai capotar. Alguém coloca isso na agenda? Não. Não, ninguém coloca. Por quê? Porque nós não estamos prontos para essas questões. A gente não quer isso, a gente não quer ver isso. Mas acontece. Carros capotam, pneu fura, carro não pega na hora que você deseja que ele pegue, o combustível do carro faltou, deu problema no motor do carro. Acontece inúmeras centenas de coisas dentro do contexto, mesmo sendo cristão, acontece. Então, qual é o nosso recado para as pessoas aqui? Tome cuidado, meu irmão. Pare de liberar dinheiro para as pessoas que vão falar o que você quer ouvir. Você precisa entender que é necessário ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E detalhe, e ouvir a palavra de Deus com responsabilidade, Elon. Porque tem muita gente usando a Bíblia de forma equivocada. A seu bel prazer. Um dia desse eu vou ter que falar. Se chegar para ele, eu não tô nem aí. Tô refutando mesmo. Eu acho que eu sei quem é. O cara chega e me diz que ele é uma estrela. Ele diz que ele é uma estrela. Nossa. Eu sou uma estrela sim. Uma estrela do mar? E eu vou lhe provar na Bíblia. Aí eu disse, meu Deus, eu quero ver essa teologia, essa hermenêutica, essa exegese. Aí diz assim, fala, meu Deus. Quarta pessoa da Trindade. Vamos lá, fala aí pra me ver. Aí ele diz, olha, a Bíblia diz que em determinado momento Abraão estava na tenda e Deus disse assim, Abraão, sai da tenda. Sim. Aí Abraão sai da tenda. Aí quando Abraão saiu da tenda, ele diz assim, aí Deus falou pra Abraão, tá vendo o que é aí no céu? Estrelas. Aí disse... Conte as estrelas. Não dá para contar. Assim será a sua descendência. Aí ele pega e diz assim, eu sou descendência de quem? Nós somos descendência de quem? De Abraão. Se somos descendência de Abraão, logo eu sou uma estrela. Nossa. Meu Deus do céu. Tá escrito em Acrescentares 1 e 2. Livro de Heresias, capítulo 2, versículo 3, né? Ou, se quiser, pode até melhorar. Livro de Heresias, capítulo 1, 7 e 1. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, é necessário... Escute o que eu vou falar. Eu sei que são poucas, raríssimas as igrejas que querem investir em educação teológica, em seminários teológicos, em ensinar as pessoas. Porque dá trabalho, Elon. Dá trabalho ensinar a Bíblia com responsabilidade, ensinar a Bíblia com amor, com respeito e, sobretudo, ter vida, ter respaldo para poder ensinar. Então, é importante que você conheça a história do seu pastor, conheça a história da sua igreja, veja se de fato é uma igreja boa para você congregar. Nós não estamos aqui brincando com isso. Isso aqui é um programa que, claro, a gente fala às vezes de um tom aqui de brincadeira, mas é um programa sério, é um podcast sério. Então eu avalio essa questão com muito cuidado. Você que está aí nas redes sociais, não entregue a sua oferta, o seu dinheiro, o seu dízimo em projetos que são meramente humanos para sustentar luxo de pastor. Essa que é a verdade. Pegando essa fala aqui do pastor, tá? Vale lembrar e alertar isso para vocês. Nós não estamos falando mal
das igrejas, no sentido aqui, nós estamos alertando vocês. Porque alguns podem pensar assim, mas espera aí, de um lado está o pastor Isaac, pastor da igreja DEMEC, como vocês já sabem já. Do outro lado está Elon, especialista em marketing. Eu sou o ministro de louvor, né, já atuei aí no Ministério de Louvor há muitos anos. Nós, vale lembrar isso aqui, ó, nós conhecemos os bastidores. Isso. Então isso que nós estamos falando aqui tem base, além de ter base bíblica, tem a base lógica nossa, de conhecer os bastidores. Por isso que nós estamos alertando vocês. Então não entenda aqui que nós estamos criticando e muito menos aqui trazendo aqui coisas que não convém, ok? E que nós somos anti-igreja. Pelo Isso. contrário, nós amamos a igreja de Jesus. Eu acredito que é um espaço importantíssimo. A igreja tem um papel absurdamente relevante na história da humanidade. Eu não discuto isso. Agora, é preciso avaliarmos com responsabilidade. O próprio Cristo faz elogios e críticas a igrejas. Então é importante que nós façamos isso também. A autocrítica é importante para o desenvolvimento e o crescimento. Eu quero muito que vocês compreendam que nós queremos ver pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho, compreendendo o Evangelho e não se limitando a meros costumes humanos. É disso que estamos falando. Não se limite a achar que eu não posso tocar nesse homem porque ele é pastor, que ele é ungido. Como assim? O cara está fazendo coisa errada, você tem a obrigação de pontuar. Nós temos a obrigação de falar. É isso que a Bíblia nos orienta. Não é verdade? Isso. Então, final de ano está chegando aí. Calma, meu irmão. Controle a sua expectativa. Vai ter janeiro profético na igreja. Tudo bem, eu não sou contra, não. Você vai profetizar o quê? Eu profetizo que 2026, se você estiver vivo, eu profetizo, de olhos abertos aqui, eu profetizo que você será um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Essa é a profecia que eu libero. Eu profetizo que você vai avançar, vai expandir, vai prosperar no seu aspecto espiritual. Vai melhorar, vai orar mais, buscar mais ao Senhor, vai ler mais as Escrituras, vai se dedicar mais ao Senhor, vai abraçar um projeto social para alcançar vidas. Isso é que eu profetizo. É isso que eu profetizo. Eu profetizo vergonha na cara. Toma vergonha, meu irmão. Eu profetizo que você vai deixar de ser veaco. Isso. Eu profetizo essas coisas, não é? E as pessoas não gostam de ouvir isso. Quero ouvir, fulano não gosta de você, então pronto. Então, fulano vai ver, Penina... Eu vi uma mensagem de uma música sendo cantada, Penina vai ver, Penina vai ver, Penina vai ver. Sabe aquelas músicas de confronto, que de louvor a Deus não tem quase nada? Quase nada. Pega uma passagem da Bíblia e interpreta de forma equivocada, porque todo mundo fala de Penina, a maioria das pessoas falam mal de Penina. Isso. Mas ninguém para pensar que Penina o tempo todo tinha que ouvir de Eucana que ela não era amada por ele. O tempo inteiro ela ouvia isso. Mas a lei dizia que podia, e de fato podia, ele podia ter outra, era um contexto diferente do nosso. Mas é preciso olharmos para o sentimento das pessoas. Então a igreja pega personagens que ela mesma gosta e transforma esses personagens em super-heróis e não consegue enxergar que todo ser humano tem falhas, tem defeitos, não é? Então, por exemplo, você pega músicas que eu vejo, eu sempre falo isso, né? A música Sabor de Mel, tem sabor de mel, não é toda errada. A música, existem várias partes da música que são certas, mas geralmente quando se canta essa música, se canta com o sangue aqui, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, Satanás, né? Com raiva. Não precisa. Às vezes quem te viu passar na prova e não te ajudou, foi porque Deus não permitiu que te ajudasse. Isso é outro ponto importante, é que as pessoas não entendem isso, né? Entendeu? Por exemplo, eles vão estar na plateia e você vai estar no palco. Quem foi que disse que estar no palco significa a honra de Deus? Muitas vezes a maior honra que nós teremos é de fato estarmos aqui na nave da igreja, servindo ao Senhor com muita alegria, inclusive lavando banheiro. Olha aí. Então tem gente que pensa que você vai dar a volta por cima. Em Deus, muitas vezes, a maior vitória não é a volta por cima, é a volta por baixo. Olha aí. Esse é o evangelho que eu acredito. Fala-se muito sobre volta por cima. Eu creio na volta por baixo. Porque os remadores do porão, que estavam ali, que ninguém via, mas é que fazia a embarcação andar.
Então eu quero muito que você compreenda que a dinâmica do evangelho, do reino de Deus, não tem absolutamente nada a ver com o ufanismo que vemos dentro de igrejas evangélicas. Essa que é a grande verdade. Então nós estamos tratando de assuntos sérios hoje aqui, incentivando as pessoas a procurarem uma igreja bíblica, cristocêntrica, que se assemelhe. Não é perfeita, não será, porque somos seres humanos falíveis e propensos ao erro, mas que minimamente tenha o cuidado, o zelo de olhar para as escrituras e dizer assim, poxa gente, vamos tentar ser mais bíblico possível. Isso faz toda a diferença, né? Muito bom, muito bom. Então vamos lá, seguindo aqui, ó. É possível ensinar sobre santidade sem transformar isso em uma imposição de regras externas? Olha, isso é muito importante, essa pergunta, Elon. Agradeço, inclusive, por ela. Primeiro passo é compreendermos o que é santidade. Eu gosto muito desse assunto porque toda vez que nós tratamos desse assunto, eu gosto muito de citar autores que eu já li. J.C. Ryle, Joel Bick, eu tenho textos que são riquíssimos, né, sobre santidade. Tem um texto do J.C. Ryle que eu gosto muito, é um calhamaço, é um textão, mas tem um livro pequenininho dele também, um opúsculo, que trata sobre cultivando a santidade. Primeiro ponto aqui que devemos compreender é o que é santidade, o que é santificação, né? Em termos gerais, ser santo é ser separado. Eu não posso pensar que alguém é santo somente porque eu olho para ele e vejo ele de paletó, de gravata, cabelinho tudo certinho. Ai, ele tá com a Bíblia segurando assim, a Bíblia assim, ó. Nossa, ele é santo. Eu não posso definir que alguém seja santo por isso. Bem como também não posso definir que alguém seja uma mulher santa porque ela tem uma saia bem composta, porque tem um cabelo comprido, porque se veste muito bem. Esse é um dos aspectos que a santidade gera em nós. Uma conduta e um posicionamento diferenciado. Agora, lembremos-nos que é possível que você conheça pessoas que aparentemente sejam maravilhosamente incríveis por fora, que parecem ser piedosos, que parecem, olha, gente, como são crentes, e dentro deles o demônio impera. Essa que é a verdade. É possível que você tenha vislumbres. Você olha e diz assim, poxa vida, essa pessoa parece ser crente. Mas quem determina isso não é a aparência. O que determina a santidade de alguém? Eu sempre falo isso, Elon. O que determina se alguém é santo ou não é santo é os frutos que ele está gerando. Isso. E há muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas que não conhecem e não andam com Deus. E eu posso provar à luz das Escrituras. Eu tenho uma passagem bíblica que eu amo muito, que é a passagem de Números, quando fala sobre Balaão. E é interessante porque Balaão é um cara que aparece no Antigo Testamento e ele volta no Novo Testamento com muita ênfase, ele é citado. Pedro o cita, o próprio Cristo o cita em Apocalipse. E qual era a doutrina de Balaão? Se você pegar o livro de Números, você vai perceber que Balaão ouvia a voz de Deus, Balaão conseguia identificar que era Deus que estava falando, Balaão conseguia ver, diz o texto, ele via quem era Deus, o Todo-Poderoso. Balaão teve experiências com o transcendente, mas Balaão não era um servo de Deus. Então há muitas pessoas que falam com Deus, Deus até fala com ela, mas isso não quer dizer que essa pessoa serve ao Senhor e que é santa. Porque essa comunicação com Deus não determina a santificação. Há quem tenha, sim, luz nos olhos para enxergar quem é Deus e tenha trevas no coração. Essa que é a grande verdade. Então, respondendo a sua pergunta, a santidade, a aparência é um dos aspectos da santidade. Você nunca irá ver um homem santo provocando lascívia. Nunca. Você nunca irá ver uma mulher santa provocando lascívia. Você nunca vai ver uma mulher santa, de fato, se vestindo de forma decorosa. Não vai. Porque a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo vai gerando um incômodo. Aliás, você, minha irmã, você que está me assistindo, minha irmã, você, meu irmão, todas as vezes que você se arrumar para ir para qualquer lugar, trabalho, igreja, faculdade, para qualquer lugar, olhe-se no espelho e pergunte, Espírito Santo,
eu estou bonita para o Senhor? Espírito Santo, eu estou bem? Será que a minha roupa está glorificando o teu nome, ó Pai? Pergunte para Deus, olhe-se no espelho, para ver se a sua roupa não está, de fato, chamando atenção demais. Será que quando nós saímos de casa, nós pensamos nisso e dizer assim, peraí, deixa eu ver se a minha conduta, a minha roupa está batendo de fato com a minha fé. Isso. Porque é importante falarmos isso aqui. É importante que façamos essa diferença. Não é roupa que leva ninguém para o céu, mas quem está indo para o céu sabe muito bem a roupa que veste. Uhum. E muitas vezes esse estilo de roupa que você veste começa a revelar o seu caráter. Porque, veja, e eu volto a dizer, não é a calça, é o tipo de calça. Não é a saia, é o tipo de saia. Não é o paletó, é o tipo de paletó. Não é a gravata, é o tipo da gravata. Tudo você tem que fazer uma avaliação. E há um texto maravilhoso que diz que nós devemos ser moderados. Tem que haver moderação. Um cristão cheio do Espírito Santo é alguém que é ponderado, que é moderado, que não tem exageros, não exagera na maquiagem, não exagera na extravagância, não exagera nos colares, não exagera, não há exagero nesse aspecto, né? Mas há um exagero. Qual é o exagero? No amor. Tem que ser, a Bíblia diz isso, né? Temos que amar mais. Esse é o aspecto que eu defendo. A maior característica de alguém que é santo é a forma como ele lida com o outro, como ele trata o outro, como ele lida com os problemas dos outros, inclusive como ele lida com os pecados dos outros. Isso é muito importante falarmos isso aqui. Então, a santidade não se dá única e exclusivamente pela parte estética. Parte de fora, você está vendo aqui, é uma coisa, mas Deus conhece o nosso coração. E é preciso destacarmos que o próprio Cristo disse assim, nossa, como vocês são maravilhosos por fora, hein? Mas por dentro, vocês são sepulturas caiadas. Isso é um alerta para nós, que o Senhor não se impressiona com aparência. Os homens se impressionam com aparência. O Cristo que nós servimos não se impressiona com isso. Então, para além da aparência, nós precisamos identificar o que precisa ser santificado em nossas vidas, todos os dias, diariamente, interiormente. Eu estou falando para você aqui e eu sei que há algo em você que precisa mudar. Há algo em mim que precisa mudar. Eu sei. Todas as vezes que a gente dobra o joelho, Elon, para orar, a gente ora assim, Deus, tira de mim o que não te agrada. Na verdade, quando você faz essa oração, você sabe muito bem do que você está falando. Você sabe muito bem. E sabe até o que não agrada. E sabe muito bem o que não agrada. Então é preciso nós tomarmos nos posicionarmos. Posicionamento é importante, dizer assim, eu quero viver uma vida nova de santidade. E uma coisa que eu digo sempre, quem tem uma vida santa, irmãos, primeiro, nunca vai dizer que é santo. Sempre vai dizer assim, rapaz, eu sou um miserável pecador, cara. Eu tô tentando, eu tô lutando. Não fica medindo o pecado de ninguém, não fica olhando a vida dos outros, não fica se intrometendo na vida dos outros, não fica. Quem tem uma vida santa tenta todos os dias melhorar a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para nos corrigir, para nos fazer olhar para nós mesmos e ver o que está de errado em nós. Foi isso que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Então o que está errado em mim? Quando o homem está sendo santificado pelo Espírito Santo, quando ele está passando por esse processo de santificação, ele não consegue enxergar a feiura dos outros, ele consegue contemplar a beleza do Senhor. E quando estamos contemplando a beleza de Deus, não conseguimos enxergar defeito nos outros. Pelo contrário, estamos concentrados tanto na beleza do Senhor, que a única coisa que conseguimos enxergar é os nossos próprios erros. É fundamental dizermos isso aqui. Há uma canção da banda chamada Catedral que diz, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece e a gente se resolve mais. E quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente percebe o quanto imundos nós somos. E aí é aqui que está a diferença. Porque quando você percebe que há muita coisa para mudar em você, não existe mais tempo para perder tempo cuidando da vida dos outros. Eita! Isso é demais. Isso é maravilhoso, né? Vamos para frente. Né? Vamos lá. Tem tempo ainda, produção? Ainda tem tempo? Show de bola. Tem. Ele falou assim, tem uns 50 minutos ainda. Meu Deus, que coisa boa. Ó, dá tempo para a última pergunta. De que forma a modernidade impactou a discussão sobre usos e costumes? Facilitou ou complicou? Olha, de certa forma foi bom. A modernidade veio, inclusive eu preciso fazer referência ao Bispo Samuel Ferreira aqui. Preciso fazer referência. O Bispo Samuel Ferreira não é perfeito, como ninguém é, o ser humano não é, mas ele trouxe um novo tom
para a Assembleia de Deus no Brasil, é preciso destacarmos isso, tá? O Bispo Samuel e a Assembleia de Deus, estou falando da igreja a qual eu pertenço, posso falar com responsabilidade, trouxe uma visibilidade para a mulher, Ministério Feminino, isso é muito importante, destacarmos isso aqui, e também trouxe a ideia, a separação entre usos e costumes e doutrina. Eu ouvi da boca do próprio Bispo Samuel Ferreira, eu quero dizer isso para você, eu estava na Adebrais, em São Paulo, eu estava lá, quando ele disse assim, irmãos, vocês que são de várias partes do Brasil, era uma convenção, vocês, por gentileza, não se escandalizem com o que vocês estão vendo aqui, não se escandalizem. Nós estamos em São Paulo, em São Paulo existe todo tipo de seita que vocês possam imaginar, e o Senhor me deu uma missão, que é cuidar desses jovens que vão entrar aqui agora. E de fato entrou uma juventude lá, Black Power, com as jovens com calça, com brinco, cabelo vermelho e tal, tudo pintado. Aí algumas pessoas de fato se escandalizavam. Ele disse, olha, por favor, não se escandalizem. Se na região do país que você está inserido ainda é chocante isso, por favor, pregue o evangelho e não permita que ninguém se perca por causa disso. Não gere escândalo nas pessoas. Foi muito sábio o conselho dele. E quando eu analisei aquilo, eu disse, olha, realmente, a nossa igreja, por exemplo, aqui em Caruaru, a ADMEC, é uma igreja que não tem a exigência dos costumes. A mulher pode usar uma calça, não tem problema, desde que seja uma calça composta. O homem pode usar uma bermuda? Pode, desde que seja uma bermuda composta. O homem pode ter barba, desde que cuide da barba. Cuide da barba, meu irmão. Cuide, higienize a sua barba. Faça isso com carinho, com cuidado. A esposa, a mulher que é casada, nós temos uma regra na nossa igreja e é bíblica. A esposa não deve satisfação para mim, não. A esposa, a sua esposa deve satisfação para você, que é o marido dela. Você deve satisfação para sua esposa. É isso que a Bíblia diz. Então, marido e esposa se entendam, jovens se entendam. A igreja não tem o poder de dominar as pessoas. Não tem. Então, quando nós temos essa modernidade hoje, temos um perigo grande. Qual é o perigo? Tem igrejas que abriram demais. Que podem tudo, que pode fazer tudo, que pode... Não. Calma. Eu repito e volto a falar sobre equilíbrio. Se avançamos em um aspecto, se abrimos a mente em algumas questões, e louvados a Deus por isso, se demos espaço para as pessoas pensarem e refletirem à luz das Escrituras, se hoje podemos ter barba, se hoje podemos ir à praia, se hoje podemos jogar futebol, se podemos ir a um cinema, se podemos ir assistir um jogo de futebol, não há condenação bíblica para esse tipo de situação. Agora, é importante ponderarmos. Eu vi um pastor, ninguém me disse. Um pastor torce para um determinado time e ele estava no estádio, no meio do pessoal, ele mesmo postou isso e ele postou a galera toda gritando, mas gritando muito alto, palavrões, palavras horrorosas e ele no meio pulando lá. A minha opinião é que isso aí também já é demais. Já é demais. Poxa vida, é um ambiente complicado, não é? Por exemplo, eu nunca fui no estádio de futebol, não condeno quem já foi e quem vai, mas é necessário você ter um grupo de respeito. Isso. Então tá o pastor no meio do povo, gritando, chamando palavrão. A pergunta que não quer calar, é isso mesmo? É para estar ali? É legal estar nesse ambiente? A imagem que passa é que ele está ali no modo de concordância. Eu acredito que não é legal. É um ambiente que eu não quero levar meus filhos. Não quero. Eu não quero levar meus filhos para um ambiente que tá todo mundo gritando, chamando palavrão, xingando o juiz, xingando o jogador, xingando a mãe do juiz, xingando todo mundo. Eu não quero esse ambiente pro meu filho. Mas quem quiser ir, tudo bem. Na minha avaliação, se você quer, eu sempre recomendo, amor, que vai num jogo, primeiro, que não tem uma rivalidade muito grande, para não ter briga e confusão. Né? Vai assistir o jogo do Central aqui, ó. Maravilhoso. Que é mais tranquilo. Série C. É C, Série C? Acho que é D, F. Sei lá como não sei. Série D? Série D. Pronto. Mais tranquilo ali. Série D de delicada. Você pode fazer isso, mas faça isso com respeitabilidade. Então, veio a modernidade, estamos num podcast falando abertamente para você de várias religiões e de várias partes do Brasil também. Eu respeito a igreja, respeito a liderança. Agora, tudo em excesso é um problema. Não fique em um lugar, em um ambiente que atrofia a sua mente. Abra a sua mente. Diga assim, pastor, eu digo direto isso na igreja. Gente, por favor, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, me questionem. Se você ler um texto e entender-o de outra forma, verbaliza isso.
compartilha com a gente. E isso é bom porque alguns pastores não abrem esse espaço para isso, para perguntas. Eu abro espaço. Eles entendem que você está confrontando ou afrontando eles. Pelo contrário, eu acho que quem me conhece sabe, o culto de ensino da minha igreja, por exemplo, e eu tenho um bom número de pessoas lá, é aberto para as pessoas pontuarem, refletirem, discordarem, se for o caso, de algum texto, porque eu não tenho unanimidade, eu não sou unânime, eu vou acertar tudo sempre. Eu sou o detentor da verdade, eu acerto sempre. Eu estudo e tento passar o meu melhor, dar o meu melhor e dar o entendimento à luz das escrituras. Agora, eu posso me equivocar em algum momento? Obviamente que posso. E eu espero que quando isso acontecer, pessoas que leiam, que estudam, que estão ali aptas para dizer assim, opa, eu sou cristão, mas não sou alienado, não. E é importante dizer isso. Eu sou cristão, mas não sou alienado. Eu quero de fato ser como foram os irmãos bereanos. O apóstolo Paulo escreve e diz o seguinte, não é? Ele diz, olha, os irmãos de Tessalônica são bênção, mas os bereanos de Bereia, eles, tudo que eu falava, eles passavam por um crivo, eles analisavam para ver se realmente era isso mesmo. E está faltando isso, essa percepção para a igreja evangélica brasileira, não acreditar que, o pastor falou, está falado. Bem, não é assim que funciona. Se o seu pastor falou, você tem a obrigação de avaliar se a fala do seu pastor é bíblica. Se a fala do seu pastor é bíblica e está fazendo uma exegese, interpretação correta, então tudo bem, glória a Deus por isso, é bênção. Mas se a fala do pastor está destoando do que a Bíblia diz, do que mostra de fato uma boa exegese, uma boa interpretação, você não é obrigado a seguir de jeito nenhum, de maneira alguma. E, lamentavelmente, muitas igrejas do nosso país estão repletas de pessoas. As igrejas estão cheias, mas infelizmente de pessoas vazias. Muito bom, muito bom. Inclusive é um desafio pro pastor. Solta uma heresia lá, pra ver se no final do culto alguém vai te perguntar. Rapaz, né? Forte, hein? Isso é forte, bom. é forte. É forte e perigoso, né? Porque isso é bom, porque mostra também o nível das pessoas que estão ali absorvendo conhecimento. Então, se elas forem perguntar depois de um culto ou um ensino específico, você vai saber assim, o pessoal prestou atenção. Pra terminar, tem um livro do Benny Hinn. Benny Hinn. Benny Hinn. O Benny Hinn. Ele pediu perdão. Sim. Pelo menos o último vídeo e comentário que vi foi esse, ele pedindo perdão, porque de fato, segundo ele mesmo, usou de muita má fé durante muito tempo. Tá? Não sei como é que está a situação dele hoje. Mas tem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que foi uma experiência que ele vivenciou e que virou febre no Brasil. Uhum. E que todo mundo queria ter a mesma experiência. E é preciso dizermos isso aqui, que a experiência que você vivenciou, que alguém vivenciou, não é a regra. Não pode ser a regra. Não pode virar doutrina. Em um dos seus livros, Benny Hinn chega a dizer que a Trindade não é composta por 3. A Trindade é composta por 9. Veja que só, que loucura. Porque o próprio termo Trindade já nos dá a ideia de 3. Tem outro livro, eu preciso falar, porque está escrito, são livros. Tem um livro de um cara chamado Kent Reagan. Ele diz que Jesus morreu fisicamente e morreu espiritualmente. Ele diz isso também em um dos seus livros. E ele diz que o sangue de Jesus na cruz não foi suficiente. Por isso que Jesus teve que ir para o inferno, para poder completar a obra. Veja, são coisas que a gente precisa tratar com responsabilidade, fazer avaliação, que não é qualquer livro, não é qualquer literatura, não é qualquer interpretação. É preciso ter a interpretação correta do texto. Tá? Então, eu estou muito feliz, Elon, em participar hoje aqui, falando, né? Muito bom. A gente dirige o trabalho aqui, mas hoje, conversando com o pessoal, se você gostou, participa aí, meu irmão. Gostou? Comenta, compartilha. Não gostou? Fala também. A gente está aberto para opiniões. Se eu falei uma coisa aqui que você não gostou, que foi ruim, te ofendeu, não foi minha intenção, eu me retrato se for o caso, volto atrás se for o caso. O Bispo Primário tem uma frase que diz assim: um sábio muda a opinião quando, de fato, a opinião que ele teve era prejudicial e agora ele avaliou e a opinião dele, de fato, estava equivocada e a opinião dele agora mudou para melhor e as pessoas estão sendo abençoadas. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente poder pensar e refletir. E muito obrigado a você que está ligado com a gente aqui, podcast Transformadamente. Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar, né? Já acabou o nosso tempo. Aproveita aí a ocasião e convida as pessoas que têm interesse em participar da sua mentoria Transformadamente. Né? Pois é, gente. Olha, a primeira coisa, Elon, para a gente falar aqui, eu acho que é importante dizermos. A mentoria Transformadamente é 0800. Muito bom.
A primeira coisa que eu quero dizer para você é que chega todo... Eu fico observando, meu Deus, tudo virou negócio na igreja? Tudo no meio evangélico virou negócio? Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. A mentoria, transformadamente, que eu promovo já há 6 meses, e eu concluo no mês de maio do ano que vem, é um ano de mentoria, é totalmente gratuita, não paga nada. Nada, pastor, nada. Eu estou disponível todas as segundas-feiras, presencialmente, em uma sala. Hoje nós temos, salvo engano, 27 alunos lá, discípulos lá, sendo mentoriados. Não pagam nada, nada, nada. Pastor, mas nenhuma taxinha, nenhuma taxinha. Rapaz, como é isso? O senhor não ganha nada, eu não ganho nada. Sabe o que eu ganho? Eu ganho ver pessoas lá dizendo pra mim que nunca havia lido um livro e esse ano já leu 4 livros. Eu tô ganhando com isso. Eu ganho quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu não tinha essa percepção de mundo e hoje, graças a Deus, minha mentalidade mudou. É isso que eu ganho. Então, a mentalidade empresarial tem que acabar na igreja, irmãos. Tudo é negócio, tudo é dinheiro, tudo é network. Não, 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 não. É evangelho. Eu estou trazendo a mentoria transformadamente para ajudar as pessoas a abrirem a mente, se libertarem de si mesmos, dos seus próprios demônios, dos demônios da religião e de tantos outros demônios, né, de amarras institucionais, para dar liberdade para você viver a liberdade de Cristo, que Cristo lhe deu. Toda segunda-feira, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente. Isso. Mentoria transformadamente. Pastor, quem não é crente pode participar? Bem, é uma mentoria cristã. Ele quer participar? Por que não? Venha-se embora. Quem quiser participar, venha-se embora para discussões, interrogações. É muito bom, Elon. É muito bom. Mentoria transformadamente com Isaac Ferreira. Perfeito, perfeito. É isso. Eu vou deixar aqui na descrição também do nosso podcast. Você só clicar no link lá, vai ser redirecionado para pegar mais informações, tá? Então é isso, minha gente. Ó, ficamos por aqui com mais um episódio, o 4º episódio. Rapaz, top, hein? Passou rápido demais. Foi bom demais. E aí, vem muita coisa pela frente aí. Vocês fiquem acompanhando a gente sempre nas redes sociais. E no tem nosso Instagram. especial de Natal, hein? Isso aí vai ser forte também, tá? Então, ó, acompanha a gente lá no Instagram, o QR Code vai estar aí na tela para vocês seguir a gente lá no Instagram. Não esquece, já foi dado o recado, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse link aqui que é o vídeo para mais pessoas serem alcançadas. Vamos embora, gente. Valeu. Valeu, gente. Grande abraço.